Bom, então vamos lá, né? O tema que é a compreensão sistêmica, que eu comecei falando um pouco sobre ele, mas é até interessante a gente abrir um pouco o campo para falar sobre isso, né? Essa constelação que eu falei ontem, ela trouxe uma reflexão tão importante para essa pessoa que estava aqui, para mim também, né? Eu sempre entro nas constelações olhando sempre o que a gente pode aprender, né? Enfim, essa pessoa que estava aqui, eu falei sobre isso, né? O quanto ela quer sair, quer buscar, então ela fala que tem princípios de depressão, não consegue emprego, vive ainda na casa dos pais, e ela sente assim, né, como se ela tivesse, ela não consegue dar um passo, a vida não flui, ela não sabe o que é. Então, quando a gente fez essa constelação e que a gente percebeu, de novo, com os olhos de alma, que ela está presa num movimento de salvar a mãe, né? A mãe veio para São Paulo muito nova, caçula de uma caçula de uma família de muitos filhos, né? Se não me engano, a mãe tem 8 irmãos, alguma coisa assim. Alguns já falecidos enquanto bebês. Então, ela conhece muito pouco da história também da família, mas o fato é que ela, por ser a caçula, veio para cá com um peso muito grande. O pai adoeceu, veio para cá, ela cuidou do pai, isso a mãe da pessoa. Então, quando ela, a filha, está nesse lugar e ela vê a mãe se dedicando tanto, né, à família e não a ela mesma, não consegue seguir a vida dela, ela também, como filha, faz o mesmo movimento de querer salvar a mãe, assim como a mãe fez o movimento de querer salvar o pai. Então, no fundo, quando ela traz que ela quer sair, né, quer buscar um emprego ou quer, né, sair da situação, a gente pode perceber naquele caso específico, e eu sempre tomo cuidado para falar isso, não, a gente não pode generalizar nunca, a gente pode perceber naquele caso específico que ela sentia essa obrigação ainda de ficar cuidando da mãe. Essa obrigação não foi pedida por ninguém. Ninguém pediu para que ela fizesse isso. Ela se coloca numa posição superior à mãe. É uma inversão de hierarquia. Uma das ordens do amor, da constelação, é da hierarquia, ou seja, a gente se colocar melhor do que os nossos pais, a gente não tentar resolver os problemas dos nossos pais. Só que o que acontece? Por amor, simplesmente por amor, a gente faz tudo pelos nossos pais, né? A gente inverte essa ordem e a gente causa, então, às vezes, uma interrupção no fluxo da nossa vida mesmo, e a gente não segue a nossa vida. Então, ela, em específico, não saía de casa e não consegue dar esse passo porque ela sente que precisa cuidar da mãe. O quanto a gente faz. Só que isso eu estou dizendo, né? E é claro, para você que está me ouvindo, fala, poxa, mas ela sabe. Não, é claro que ela não sabe disso. Né? A pessoa que vê, agora sempre fez a constelação. Aí a gente trouxe a consciência. Pessoa, às vezes, que patina e não vai para frente e não encontra, né, um significado, ou não encontra um emprego, ou não encontra, né, os próximos passos, ela está patinando sem saber na superfície por que ela está patinando. Pessoa que tenta engravidar e não consegue engravidar, ela não sabe por que não consegue engravidar, vai procurar as respostas, né? Mas não sabe por que não consegue engravidar. Pessoa que não consegue um emprego, não sabe por quê. Pessoa que quer vender um carro, uma casa, e, poxa, não vende, não sei por quê. Então, quando eu dou esse exemplo simples dessa pessoa de ontem, né, que a gente vê que ela quer ficar ali, essa resposta serve para todos nós nas nossas dores. Todos, eu me incluo. A gente ainda quer, por alguma razão, a gente ainda quer. Muitas das vezes essa razão é a fidelidade ao sistema familiar. E daí que entra o tema da compreensão sistêmica. Quando você tem uma compreensão de que tudo faz parte de um sistema, né, tá tudo incluído, você entende que você é um pedacinho para que aquele todo funcione. E que você sente que se você sair daquele lugar, você vai se sentir culpado, vai se sentir infiel ao seu sistema e vai falar, poxa, o sistema vai deixar de funcionar sem mim. Então, eu ainda quero ficar ali.
Então, a partir do momento que você toma uma compreensão de que o sistema se equilibra e às vezes o papel que você está fazendo não é o seu papel, você está carregando um peso maior do que o seu para que dê, né, para que busque uma ordem naquele sistema, você percebe que se você sair dali e você buscar de fato o que você quer, o sistema vai se equilibrar muito melhor sem você. Não estou dizendo que você está rompendo laços com o seu sistema familiar, não. É simplesmente naquele tema, naquele lugar, e aí exemplificando para aquela pessoa que eu falei, ela sair do lugar de mãe da mãe dela, ela ficar no lugar de filha pequena, olhar para a imensidão da vida da mãe, do avô e dos tios, né, dos irmãos da mãe, ela olhar e falar, nossa, tem tanta história aqui, tem tanta história que eu não sei nem contar essas histórias. Eu nem me recordo, não me lembro. Eu sou tão pequena para isso. Quando ela volta para este lugar, que é o lugar dela, de ser pequena para todas essas histórias, o sistema fica mais leve. Que a mãe deixa de se preocupar que a filha está fazendo algo que não é para fazer. A mãe olha para a filha e fala, ela é minha filha. Eu sou também filha, né? E aí eu fico no meu lugar de filha, tenho meu pai, tenho minha mãe aqui, tenho os meus irmãos. Então tudo se equilibra novamente. Quando a gente então percebe o nosso lugar, né? Quando a gente segue o nosso lugar e quando a gente fica no nosso lugar. Como que a gente chega ali, né? Eu estava dizendo, às vezes você precisa fazer uma constelação, às vezes você precisa ter esse olhar diferente. Na hora que você muda esse olhar, estava até conversando com a deusa Mara, com a deusa minha amiga, eu vi que ela entrou aqui, não sei se está aí ainda. A deusa, a gente estava falando de um outro tema, e a nossa conversa é sempre assim, a gente sempre olha lá, né? E ela estava falando, poxa, ela falou uma frase interessante, ela falou, às vezes não é nenhum movimento que a gente tem que fazer, mas é um olhar interno, é dar um lugar interno. Às vezes uma pessoa que a gente não quer dar lugar, a gente não consegue, e quando eu falo não quer dar lugar, não é nunca por arrogância, porque, eu não quero dar lugar. Às vezes a gente não consegue, porque é uma dor grande, né, ver algo que foge ao que a gente acredita, algo que foge, às vezes, ao que a gente foi instruído e aprendeu, enfim. Então, aí, quando você olha e fala, não consigo dar um lugar, você está excluindo. Quando você percebe, né, essa exclusão, você fala, não, eu preciso, eu sei que é importante dar um lugar. O que a gente faz? A gente faz esse movimento interno. Né? Então, eu já constelei algumas pessoas que têm alcoólatra na família. E fala, poxa, mas como que eu vou dar lugar? Eu lembro que a moça uma vez me falou assim, eu vou lembrando sempre de alguns casos, né? Vou pincelando. Lembro que uma moça me falou assim, como que eu vou dar lugar? Né? Meu irmão, ele chega em casa, a gente, ele ficou, eu não me lembro exatamente se ele ficou internado, uma clínica, alguma coisa assim, mas ele chega em casa, ele bate na minha mãe, ele quer roubar as coisas de casa para vender, para poder ter dinheiro, para comprar, né, a droga, o álcool, não sei. Como que eu vou dar lugar? Eu tenho que abrir minha casa e falar, não, vem aqui, bate na minha mãe. Não, não é isso, né? O dar lugar é dar um lugar interno, é dar um lugar que você vê, poxa, ele também está fazendo um papel para equilibrar algo no sistema, ele está carregando algo que às vezes não é dele. Ele está, sabe, carregando um peso diferente que pode não necessariamente ser dele, e aí nesse ponto, quando eu dou um lugar interno. Eu olho, né, e dou aquele lugar de alma, de coração, para situações como elas acontecem, tá bom?